Hoje, com toda certeza, a gente não vai falar apenas de um boneco. A gente vai falar de um ícone do gênero do terror. Um carinha pequenininho que chegou e conseguiu ficar ao lado dos grandes ícones como Jason, Fred, Hellraiser, Halloween e conseguiu consagrar o seu nome como um dos caras com a maior franquia de terror em relação à continuidade. Essa é uma crítica que eu achei no livro que eu vou criticar hoje, mas vai ter várias outras e eu vou contar algumas para vocês. Mas antes de eu contar as curiosidades sobre esse monstrinho de cabelo vermelho, eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo e compartilhem com seus amigos, principalmente aqueles amigos que adoram um bom livro de terror dissecando os filmes. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica desse livro aqui, Chucky, do Justin McNeill e Travis Mullins. E esse aqui é um documentário em forma de livro. Então não é nem novelização e não é nem roteirização. Esse filme vai falar sobre o elenco, não de um, não de dois, mas de todos os filmes e até mesmo vai fazer uma breve menção à primeira temporada da série do Chucky. Então, se você é fã desse carinha aqui, é imperdível esse livro. E enquanto eu falo essa primeira parte, eu vou matar a vontade de um inscrito aqui no canal, colocando algumas imagens desse livro, porque ele é belíssimo e tem várias imagens internas. Eu coloquei só 10% daquilo que se encontra aqui, porque tem muitas imagens, seja de roteiro, seja de cartaz do filme, e seja de bonecos, criações, sketchbooks, a criação desse boneco, então tem imagem para tudo que é tipo de fã mesmo. Mas falando sobre o livro em si, enquanto aparece para vocês essas imagens, esse livro tem várias curiosidades muito legais, curiosidades que deixam você assim, pensando como esse filme foi feito, como todos os filmes foram feitos, de que forma que eles chegaram para nós, e tem várias entrevistas com o pessoal da direção, da produção, da parte técnica, de quem mexia com os bonecos, de quem era continuista, quem criou a trilha sonora. Então tem tudo que é tipo de entrevista, e isso dá essa riqueza de detalhe para a gente entender como que funciona a criação de um filme, como que funciona a criação da ideia de franquia, como nada é jogado ao léu, como até mesmo a data que o filme vai ao cinema. É uma data que é muito conversada no estúdio, para não perder a chance frente a grandes lançamentos que sairão, para não ficar perto de franquia, como que o ciclo do terror ele se retroalimenta. Então teve até um momento em que o Chuck ele estava em baixa, mas saiu alguns reboots de terror que chamaram muita atenção, e esse nome voltou a ser chamado, assim como a Annabelle, que impulsionou o filme do Chuck. Então tudo vem a mostrar que o terror ele é como se fosse uma grande corrente indiferente ao gênero que se esteja passando, que uma corrente ela vai reverberando para outra. Isso é super interessante. Fora as curiosidades que são engraçadas do elenco e do roteiro e que também vêm a brilhantar toda essa obra. Uma curiosidade que eu achei muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, eu vou ler para vocês, é que o roteiro original do Don Mancini, o primeiro roteiro, se chamava Batteries Not Included, ou seja, baterias não inclusas. Você acha que esse nome aí daria sucesso? Eu acho que não. Então, houve várias mudanças, e a segunda mudança principal é que se chamaria Blood Buddy, porque a ideia era de que o Chuck seria um boneco que sangraria, ele seria vendido dessa forma, que é bem estranho. Só que aí, depois de algumas mudanças, a gente chegou em Child's Play, que é o título original dessa obra até então. Outra curiosidade que eu achei muito interessante é que os primeiros filmes do Chuck, todo o cenário era criado com uma plataforma de 1,5 metro acima do solo. E tudo isso ocorria para que os marionetistas, as pessoas que movimentavam o Chuck, ficassem ali embaixo. Então toda a cena que você está vendo é como se tivesse um grande sótão com pessoas movimentando. E o movimentar o Chuck era uma coisa muito complicada, não era uma coisa simples. E até hoje não é uma coisa simples, inclusive, porque o Don Mancini ele opta por não usar o CGI e só usa quando é muito necessário mesmo, até mesmo para manter a experiência do público. E aqui é meio que desenhada essa imagem mental para nós de no mínimo 8 pessoas para movimentar cada boneco. Então alguns deles com a expressão facial, outros com os braços, com as pernas, então era muito difícil de fato.
Fora o fato de que o boneco não era leve em si, era muito pesado, afinal ele tinha vários cabos e vários fios ali percorrendo ele para que ele conseguisse se movimentar ali com a ajuda dessa galera. E aí vai falar também sobre a trilha sonora. Então tem muitas coisas bem interessantes. Vai falar sobre a questão do Tom Mancini e a questão queer dentro da franquia do Chuck. Afinal, o Tom Mancini é um cara gay e ele tentou trazer isso para essa franquia muitas vezes, muito antes do que a gente imagina, inclusive. Não foi só no Filho do Chuck e muito menos só na série da Sci-Fi, porque de fato ele achou que era pertinente para essa história, e foi mesmo. Ele é um grande ícone, faz todo sentido, e eu sou um fã incondicional do Chuck. E aqui, além da obra ser uma obra muito completa, ela é uma obra que tem vários detalhes, como eu disse, como o corte em vermelho, a capa que é, como vocês podem ver, uma caixa do Chuck, que parece que ele saiu aqui e foi para algum lugar. Espero que não esteja na minha casa, se Deus quiser, porque ele é realmente perigoso, e tem essa ideia de que parece uma fita VHS, porque de fato ele fez muito sucesso ali naquele período do VHS, então para mim tê-lo na minha estante dá essa menção. Como crítica pessoal, eu gostei muito de tudo que eu li, foi muito divertido. Para mim, como fã da franquia, eu acho que alguém que não é fã da franquia, que pega esse livro, não vai se divertir tanto assim, porque ele é um livro muito técnico, com vários detalhes que nem sempre são tão legais assim para quem não gosta desse estilo de livros. E eu achei só que, para mim, como eram 7 filmes e diversos outros elementos dessa franquia, conforme o livro vai passando, ele vai se tornando um pouquinho previsível. A ideia de que primeiro fala sobre pré-produção, produção, roteiro e depois a entrevista com 2 ou 3 pessoas do filme. E isso acaba fazendo com que o livro seja um pouco pegado, um pouco difícil de finalizar, tanto que eu demorei, acho que uns 12, 13 dias. Vocês sabem que o meu ritmo de leitura é muito mais ágil do que isso. Mas enfim, é um livro com toda certeza para se ter na estante. Então agora sim finalizo a minha crítica, desejando uma excelente semana para vocês, e caso vocês tenham outras dicas de filmes, séries ou livros, escrevam para mim, que com toda certeza eu leio cada comentário com muito carinho.